Olá, gente! Hoje vamos falar do quê? Técnicas de intervenção na psicologia histórico-cultural e é um grupo de estudo em Lúria. Eu estou aqui esperando a Simone Marangoni entrar, que nós duas coordenamos esse grupo de estudo e hoje vamos falar sobre tudo de como funciona o grupo. Vamos ver a Simone entrando. E olá, Gabi, tudo bem? Ali, Liu Zardinha também. Oiê! Oi, Olá, Si, tá me ouvindo? eu tô, e você? Boa noite. Eu tô te ouvindo também. Boa Boa noite. noite, Gabi. Boa noite, Daniel. Ó, a Júlia aqui também. Boa noite, Júlia. Beijo, Moisés. beijo, meninas. Ai, boa noite, gente. O André também, ó, tá todo mundo entrando aqui. Duas potências. Três com você, Gabi. Ei, Somos todos beleza. potentes. E Que bom que a gente tá junto eu de tava com novo. saudade desses grupos, hein? Eu também, eu Que também. bom. Lucas, Edson. Edson, legal. Ana Montenegro. Bom, gente, Bastante hoje a gente ideia é a aqui. gente falar, né, sobre as técnicas de intervenção na psicologia histórico-cultural, um pouco de como vai ser o grupo de estudo, por que a gente pensou nesse tema. Se vocês tiverem perguntas também, já pode ir mandando aí pra gente. Quer começar? Quer falar alguma coisa? Se... Ai, eu queria saber que espaço é esse, que desafio é esse que você está fazendo. Fiquei curiosa. Ah, Vi hoje que você tem um desafio, um experimento. Falei, como é que eu não sei desse eu sou meio experimento? doida, né? Você sabe. Não tenho nada pra fazer, eu invento. Não tenho nada pra Adoro! fazer, eu invento. Como, como Menina! eu vou sair como nômade, né? Então eu não vou ter mais a minha É. casa, que por enquanto eu tô tendo lá em Rosário. Eu tô fazendo alguns testes, né? Então foram testes de mala, testes de utensílios, de ferramentas, coisas para moto. E agora faltava, tipo, o último, que é testar se eu vou conseguir trabalhar fora de casa, né? E aí eu vim o final de semana para Buenos Aires sem saber se eu ia ficar ou não, porque essa também já era um teste, né, para saber se eu ia conseguir lugar, se eu ia conseguir espaço, das coisas que vão dando certo ou vão dando errado, custos das coisas também. E aí eu decidi realmente ficar. Uhum. E ontem eu consegui atender uma parte dos pacientes aqui no hostel, porque não tinha ninguém nesse espaço, que é uma sala de jogos. E os três últimos eu não Uhum. consegui porque tinha gente. E aí não tinha lugar. E aí Tá. eu já vi que. E aí eu fiquei também um pouco caótica, assim, com muitas informações. E eu gosto que nos dias que eu vou trabalhar, focar a minha atenção só no trabalho. E aí eu vi que eu vou ter que criar uma rotina na não rotina. E isso vai me custar um pouco. Uhum. Então é esse experimento durante a semana toda que eu tô fazendo, como tá Você sendo se cada põe em dia. desafio o tempo todo, né? Sim. Você se põe em desafio, acho isso fantástico. Doida. É, muito bom. Parabéns. Obrigada. E, gente, Mary Glauce, que legal, o A pessoal tá aí. viagem. Então vamos falar do nosso, Vamos. do nosso grupo de estudos, que eu estou muito feliz, Não. né? Já é nosso quinto, né? Como você falou na chamada. E eu acho que foi um. Primeiro eu vou fazer uma retrospectiva aí, né? Do que foi o nosso grupo de estudos, que começou lá em junho, no auge da pandemia, né? Em que estávamos todos isolados aí. E as pessoas falando de neuropsicologia, de psicologia histórico-cultural e com interesse, né? E aí a gente teve a ideia de fazer grupo de estudos e que
Nossa, foi uma experiência fantástica, né? Tanto para a gente que coordenou, acho que quanto para as pessoas que participaram aí. Ah, A Ju tá falando, sensacional, tô adorando acompanhar as aventuras da Mabel, e eu também, viu, Ju? Ela se põe em desafios cada vez mais. E aí, oi, Ricardo. E aí a gente começou esse grupo de estudos para falar sobre a introdução da neuropsicologia luriana e as pessoas acabaram gostando do nosso ritmo, né, Amable, de estudos, de aprofundamento teórico, e a gente continuou, né, esse projeto desde junho, e hoje, agora é o nosso quinto grupo. E eu acho importante a gente frisar o seguinte, que primeiro, as pessoas interessadas, né, tanto na psicologia quanto na neuropsicologia histórico-cultural, ela, no grupo de estudos, a gente aprende de fato no coletivo, né? A gente tem um espaço para leitura de textos, textos tanto do método, quanto da teoria, quanto de conceitos mais específicos, né? Como fatores neuropsicológicos, como desenvolvimento das funções mentais, né? E agora como as técnicas de intervenção. Então a gente vem num percurso aí de um aprofundamento teórico que nos dá a possibilidade hoje de falar com muita tranquilidade sobre as técnicas, né, de intervenção, que são desde das palavras, as técnicas verbais, né, que a gente utiliza, que vem muito da teoria da Maria Rita Mendes Leal, como do brincar, que é uma técnica de intervenção, como a estimulação neuropsicológica, então exercícios de atenção são técnicas de intervenção, né, que promove sempre, na intenção sempre de promover o desenvolvimento das funções mentais, né. Então, esse é o nosso objetivo aí desse quinto grupo de estudos. E quem estiver participando dos grupos, se quiser falar seus depoimentos aí, é acho que é verdade, seria importante, bem né? legal mesmo. Acho Né? legal também colocar, né, que no grupo a ideia, como a Simone está falando, que a gente aprender em coletivo, tem várias pessoas de várias áreas. Então, não é a ideia, É. olha, o psicólogo vai lá ensinar o que tem que ser feito. Não, a gente também está aprendendo com outros profissionais, mostrando a psicologia histórico-cultural e como que esses profissionais podem usar essa linha teórica dentro da sua área de trabalho, né? E como que eles podem criar Uhum. instrumentos dentro da psicologia histórico-cultural? Porque a ideia não é a gente criar um manual. Falar sobre as técnicas de intervenção Isso. não é manual, gente, porque psicologia histórico-cultural não é para ter manual. Se tiver, sai correndo, É. porque não é para ter. Tá errado. E aí, É. falar com outros profissionais é também a gente criar essa ideia desse atendimento integral, desse olhar da integralidade desse sujeito nessa sociedade, até para a gente poder ver outros olhares e como esses outros profissionais podem Uhum. criar instrumentos também e que a gente possa também aprender. Acho que foram nos 3 últimos grupos, né, ou no 4 os últimos grupos, não lembro. Nos 3 Nos três. últimos, a gente teve uma fonoaudióloga que foi, tipo, sensacional. A gente aprendeu um montão com ela, com os professores, com coordenadores também de escola. É. Fazer esse intercâmbio e a gente sair desse centro, né, de que só uma profissão pode dizer Uhum. algo, é o que move a psicologia histórico-cultural. É a gente aprender É junto. isso. Isso é sensacional. Não, eu acho importante isso que você está falando, Amable, porque quando a gente fala de psicologia, quando a gente fala de psicologia ou de neuropsicologia, fica sempre a ideia de que são só psicólogos, né? E na realidade, quando o Vygotsky propõe essa psicologia, ele propõe uma psicologia de desenvolvimento, né? Que pensa o desenvolvimento. E se a gente for pensar, os profissionais da saúde, os profissionais da educação, né? Eles estão pensando o tempo todo em desenvolvimento. Isso, eu acho que isso é um foco importante do nosso trabalho, né, do nosso grupo, que é pensar em não patologia,
né? Que é pensar em desenvolvimento e promoção do desenvolvimento, independente de onde você estiver. E quando a gente fala, eu sou neuropsicóloga, você imagina a neuropsicóloga dentro do consultório, Círculos Bom. Patologização. Você é a pessoa que mais mostra isso, né, para nós, né, num hostel hoje. Mas, assim, e sem perder a ética e sem perder a postura profissional, e eu acho que é isso. E esse saber da psicologia, né, que fala de desenvolvimento, que fala de função mental, que fala de função cognitiva e emocional integrada, né, de uma maneira integral, sistêmica, isso é para qualquer profissional que trabalhe com desenvolvimento, que trabalhe com a promoção de desenvolvimento e não com a patologização, né? Então, esse grupo que a gente vem mantendo, né, porque as pessoas acabam fazendo os outros grupos, com fonoaudiólogas, com pedagogas, com coordenadores, né, com psicólogos, com estudantes de psicologia, com pós-doc em psicologia, né? Então, a gente tem pessoas de diferentes áreas, pessoas de diferentes estudos, né, de níveis de estudos, né, que vão falar da psicologia histórico-cultural de acordo com aquilo que já sabe, né, e de acordo com o que vai aprendendo tanto nos livros, nas leituras, quanto nas apresentações, né. Também tira um pouco o estigma, né, de que não, eu sou estudante e não posso participar de um grupo de estudos e me colocar, né, não, porque eu aprendo com né, aqueles ícones da psicologia. O que são ícones da psicologia, né? Somos nós que fazemos a psicologia todos os dias, né, que estamos buscando sempre o desenvolvimento, o nosso desenvolvimento e o desenvolvimento das pessoas. Então, eu acho que pensar em psicologia histórico-cultural, pensar em neuropsicologia histórico-cultural, é pensar nisso, em diferentes saberes, em diferentes posturas, em diferentes lugares, pensar em promover Exatamente. E pensando nesse promover desenvolvimento, né? Quando a gente pensa nas técnicas de intervenção, a gente propõe em começar o grupo de estudo pensando mesmo nessa construção histórica, como chegou a construir essas técnicas, quais são os avanços que ela tem, quais são as dificuldades que ela também demonstra em contradições e como a gente pode superar ou como a gente já conseguiu construir alguns passos de superação. E falando nisso, a gente também propõe estudar o método materialismo histórico dialético, para que a gente se aprofunde nas questões essenciais, porque quando a gente vai construir um instrumento, quando a gente vai fazer ciência, porque quando a gente está na clínica, na saúde, na educação, em outros lugares, seja quais forem, e no qual a gente se propõe em fazer uma intervenção como profissional, a gente está fazendo ciência. Nesse movimento, quando a gente se apropria de um instrumento, quando a gente se apropria da linha teórica, não é para destruir o que o outro já produziu, mas é para a gente se apropriar e tentar superar. E todo esse movimento, ele é essencial quando a gente entende o método do materialismo histórico dialético. E a partir desse movimento é que a gente consegue construir instrumentos, porque, como a gente disse, não é para ter manual, então é para ter construção. E vai ser sempre uma construção desde que saibamos os conceitos essenciais da linha teórica e como a gente pode usar ele em certos contextos que já foram usados, que já foram construídos, e a gente poder fazer essa discussão em coletivo demonstra também o movimento do próprio método. É sensacional. E uma coisa, eu acho que pensando, né, nessa questão do método, pensando nessa questão dos encontros, né, a gente fala, a gente já teve o grupo 1, grupo 2, grupo 3, né, grupo 4, agora o grupo 5, às vezes as pessoas acham que, não, então eu tenho que começar lá no 1, né, para fazer o 2, para fazer o 3, não. Os grupos, eles têm começo, meio e fim, e eles têm uma estruturação, né? Eles estão estruturados de maneira em que você, a cada encontro, você tenha
essa visão da psicologia histórico-cultural, do método, da teoria geral, dos conceitos gerais, né? Quando a gente falou lá de introdução na neuropsicologia luriana, a gente falou dos pressupostos teóricos, do método, né? Das crises do desenvolvimento, como é que esses autores pensam o desenvolvimento. Depois, quando a gente falou lá do desenvolvimento das funções mentais, nós de novo falamos do método, né? Do desenvolvimento dos conceitos teóricos, gerais, e a gente vai criando esses conceitos, porque os conceitos não são assim, né? A gente não internaliza esses conceitos tão rápido, né? Então, a gente vai tendo essa visão da psicologia histórico-cultural de uma maneira ampla, né? Porque quando a gente fala, nós vamos falar de técnicas, né? Hoje nós vamos falar de técnicas. Então, parece que nós só vamos falar das técnicas e do treino das técnicas. Não, nós vamos falar do conceito geral do método, né? Nós vamos falar de como esses autores construíram essa psicologia e qual é o objetivo dessa psicologia histórico-cultural, como que você pode utilizar esses conceitos gerais de zona do desenvolvimento proximal, do desenvolvimento iminente, mediação, esse conceito de mediação, quando se fala de técnica, é um conceito que precisa ser bem trabalhado, né, para se falar de técnicas de intervenção. Então, a gente trabalha os conceitos gerais da psicologia histórico-cultural para se falar do tema específico, né? A Érica entrou. Então, eu acho importante a gente frisar que não necessita você ter participado dos outros grupos, apesar que os outros grupos vão estar disponíveis. Tem, né? Novidade, gente. Márcia, minha linda. Márcia Marindensa. Nós temos novidade aí. Érica, então, apesar de que os outros grupos... Já estão tudo assim, ó, grudadinho na outra já. Coladinho em vocês. Nós também, viu, Érica? Então, as pessoas não precisam ter receio, né? Aí eu sei pouco, aí eu não sei, aí eu tô me interessando por essa teoria, né? Saudades, Marcinha. Então, aproveite esse espaço, né? Aproveite esse espaço para a construção dessa possibilidade de construção teórica e prática. A Simone estava falando que os outros grupos estarão disponíveis, né? Já vamos contar esse spoiler, então. A ideia, gente, é que como os grupos eles acontecem pelo Zoom e ao vivo, né? Então a gente está falando, a gente está conversando, a gente está todo mundo junto ali no Zoom. Nós gravamos os grupos com autorização de todos os participantes e estamos já disponibilizando no Hotmart, porque estava tendo muita procura de pessoas que, quando passava o grupo, queria participar. E aí a gente não sabia como dar acesso a essas pessoas a esses grupos. Então, a gente está disponibilizando os 4 outros grupos, que foram 6 encontros, 10, de 6 e 10 encontros, os grupos. Teve de 4, 6 e 10 4, encontros. 6 e 10. Agora o 5º vai ser de 12 encontros. E a ideia é que a gente possa disponibilizar e quem quiser participar, ou ver os vídeos depois, só não vai dar para interagir na hora, que é o que às vezes faz a diferença, né? Mas pode participar ou ver os vídeos depois também lá no Hotmart. Tem uma pergunta, só que eu não tô conseguindo ver. Criativos. Como a perspectiva que estão compartilhando conversa radicalmente com os pressupostos teóricos, metodológicos? Por exemplo, isso das trocas entre pessoas com percursos distintos em formação ZDPI. Não entendi a pergunta. Você entendeu? Não sei, não estou conseguindo ver a pergunta. Será que é por conta das pessoas de diferentes... de ser pedagogo, fono? Se puder explicitar um pouquinho mais a pergunta.
Como a perspectiva... Eu não sei se é uma pergunta. Eu acho que é uma pergunta por causa do como. Como a perspectiva que estão compartilhando conversa radicalmente com os pressupostos teóricos metodológicos. Por exemplo, isso das trocas entre pessoas com percursos distintos de formação. Só deve ser por conta de ter fonoaudiólogo, pedagogo e psicólogo, Estou né? afirmando Falando. que estão alinhados radicalmente com os pressupostos. Entendi. Encantado. Então, não é uma Agora pergunta, entendi. né? O que eu acho que o que quis dizer é que mesmo falando com pessoas de percursos diferentes, a gente tem um entendimento teórico metodológico da psicologia histórico-cultural. Pelo visto Acho foi que isso que eu faz. entendi, né? E de fato, eu acho que essa é a nossa grande preocupação, né? Eu acho que tem, assim, muitas questões, né? Primeiro, quando a gente fala de pessoas de diferentes formações, mas com interesse em comum, que é isso, que é a psicologia histórico-cultural, né? As pessoas têm o aprofundamento teórico nessa metodologia é o que nos norteia, né? O que nos une, né? O interesse por essa psicologia. O fato das pessoas trabalharem em diferentes lugares com a mesma perspectiva teórica, eu vejo que é isso que enriquece um grupo para aprender no coletivo, né? Então, como você falou, tinham pessoas da fonoaudiologia, e essas pessoas contribuíram demais para o entendimento de como a fono é procurada no mercado, de como as pessoas normalmente vão, assim como os neuropsicólogos, como as pessoas vão buscar os neuropsicólogos. Por que elas vão procurar um fonoaudiólogo? Né? Como é que elas veem um pedagogo, né, que pode trabalhar com as dificuldades de aprendizagem, por exemplo? E quando a gente trabalha isso numa perspectiva da psicologia histórico-cultural, pensando em desenvolvimento, você fortalece a ideia de que vários profissionais podem pensar em desenvolvimento e não em patologia, né? Eu acho que esse é a grande sacada dos grupos no coletivo, com diferentes profissionais, que são mais profissionais pensando em desenvolvimento, pensando numa oportunidade de falar de promoção de saúde e não de patologia, né? Quanto mais profissionais de várias áreas estiverem movimentando essa ideia, a gente consegue promover mudança na nossa cultura, né? Até Até mesmo de mesmo estudantes com pós-graduando e tudo mais, como algo que agrega, conversa tanto com o trabalho multi na saúde. É isso mesmo. é isso. É essa a ideia, né? E sair um pouco daquela coisa da caixinha da neuropsicologia, principalmente quando você fala em neuropsicologia, gente. Quando você fala em psicologia, a própria psicologia, a história da psicologia tem diferentes abordagens, diferentes formas de atuação. Mas quando você fala da neuro, né, primeiro que já tem um preconceito de quem fala de neuropsicologia já vai falar de diagnóstico e já vai falar de transtorno, né? Ponto um. Segundo, quem vai conversar com os neuropsicólogos, ou quando o psicólogo fala, não vai falar de intervenções que um pedagogo pode utilizar dentro de sala de aula ou com um psicólogo pode utilizar na educação, na UBS, no CAPS e onde ele estiver, né, na clínica. Então, é quebrar um pouco esses preconceitos, tanto da neuropsicologia quanto da psicologia. E eu tô amando fazer isso, gente. Por mim, só fazia isso da vida. Grupo de estudo. Porque o que a gente aprende é uma coisa louca. A gente aprende muito. Né? Tem dias que a gente termina Eu, o grupo e a gente olha uma para outra e fala: Uau, eu não pensava nisso antes. Nossa, essa conexão fez conexão com aquilo lá do não sei da onde, de quanto tempo. isso também é interessante.
tira a gente dessa posição de que um sabe, o outro um ensina e o outro aprende, né? Isso é a própria psicologia histórico-cultural, É o próprio né? movimento. Isso é a própria psicologia histórico-cultural, né? E a gente tem nesses grupos, uns grupos do WhatsApp, que o aprendizado Sim. continua, né? É sensacional, porque aí as pessoas têm dúvidas e se colocam e a gente tira a dúvida e a gente põe dúvida, né? Então, esse movimento do WhatsApp também faz com que as pessoas. A Júlia, a gente tá amando. A gente também está amando, né? A Ju é pedagoga, né? É A Ju, doutora. a Ju da pedagogia, né? Então é isso. Eu acho que neste grupo, né, quando se fala de técnicas de intervenção em psicologia histórico-cultural, a gente vai falar em instrumentos mediadores, né? A gente vai falar muito tanto do método, como a gente já falou, quanto de conceitos, como zona do próximo desenvolvimento, como mediação, né? Como instrumentos mediadores, como brincar, né? A ação do brincar, como promotores do desenvolvimento. E das técnicas, né? Técnicas de intervenção mesmo, que vem construído pela Maria Rita Mendes Leal, né? E que são técnicas importantes para que a gente possa pensar em promoção do desenvolvimento. Acho que legal colocar assim, que as técnicas foram desenvolvidas pela Maria Rita Mendes Leal, mas que de uma certa forma, quando vocês do que era do IPAF no Brasil se apropriaram dessas técnicas com o conhecimento que vocês já tinham já da histórico-cultural no Brasil, vocês também já fizeram passos gigantescos que já transformaram essa técnica em outra já, né? Beberam naquela fonte, mas as técnicas que hoje a gente utiliza já é um processo de apropriação. E isso a gente tem muito a agradecer a vocês que fizeram esse processo. Eu acho que o grupo do IPAF, eu sou muito grata de ter participado disso, e sempre digo isso, né? Foi um grupo importante para a psicologia histórico-cultural aqui no Brasil, né? A minha dissertação de mestrado uma dos trabalhos, né, em que mostram as técnicas elaboradas pela Maria Rita Mendes Leal, né, criadas pela Maria Rita Mendes Leal, mas aplicadas e pensadas para a psicologia histórico-cultural. E eu acho que esse grupo contribuiu muito, né, o construir em coletivo desse grupo, né, organizado pelo Quintino Aires, do qual eu também sou muito grata por tudo que eu aprendi e construí, né, nesse tempo. Eu acho que teve uma contribuição importante, né, e como você disse, colaborou, contribuiu para aprimorar e superar as próprias técnicas da Maria Rita Mendes Leal. Para quem não está Então, quem quiser conhecer um pouco mais, né, a minha dissertação de mestrado está aí, se vocês quiserem. Simone? Voltou. Eu acho que para quem não está entendendo nada que a gente está falando, né, porque pode ser, a Maria Rita Mendes Leal é de Portugal, ela fez as técnicas e o grupo do IPAF, que em São Paulo, que era o que a Simone coordenava, fez uma relação com as crises do desenvolvimento do Vygotsky. E fazendo essa interligação, né, das técnicas de intervenção com as crises de desenvolvimento e periodização, foi essencial para a gente poder entender como que nós poderíamos intervir nos sintomas que aparecem, não intervir nos sintomas, mas ler os sintomas que aparecem dentro dessa sociedade e intervir nas causas a partir dessas técnicas e compreensão das crises. Isso. E esse trabalho, né,
tomou corpo com a minha dissertação de mestrado, que foi um desafio, né? Eu estava até conversando com a Virgínia, que está fazendo um trabalho muito, muito importante, né? Desse resgate da psicologia histórico-cultural no Brasil. E em 2007, pensar em psicologia histórico-cultural na clínica era uma coisa que estava se caminhando muito a passos, né, devagares e curtos, tinham poucos grupos estudando a psicologia histórico-cultural, e na época que a gente fez, que eu fiz o mestrado, não se tinha outro tipo de trabalho que falasse em técnicas psicológicas, né, técnicas de intervenção, ainda mais na psicologia ou na psicoterapia, né, que a minha dissertação era na psicoterapia, de Vygotsky, Luria e Leontiev. Então, quem tiver curiosidade para saber, na dissertação aí tem os conceitos teóricos e as técnicas de intervenção, principalmente da mediação da palavra e do brincar. Né? Exatamente. E que vai ser explorada, né, e aprofundada aí nesse grupo que começa dia 23, né? São todas as terças-feiras, às 19 horas da noite. A gente inclui as pessoas no WhatsApp, e lá a gente envia o link do Zoom, e às 7 horas da noite até às 9 da noite estamos lá todos estudando juntos. Serão... Até às 9 da noite é chega, ótimo. porque a Simone passa, gente. Ela fala assim pra mim, Amable, me avisa. Aí eu dou umas olhadas, dou umas avisadas, assim, e ela só vai. Aí eu tenho que ser a chata de falar, olha, já deu a hora. Vamos acabar o grupo agora. É brincadeira, viu, gente? Mais ou menos. Aí... e... Não é tão brincadeira, não. É porque às vezes vai até 9h30, 15 para 10. 10 horas. Mas o grupo fica gravado, e as pessoas que não podem assistir sincronamente pode assistir assíncrona, que é a gente envia o link do Drive onde está o vídeo, então você pode assistir depois se você perdeu algum grupo, ou se você quer participar do grupo, mas você não pode participar esse horário, você pode entrar para esse grupo do WhatsApp também, porque a gente faz discussões lá. E você pode assistir na hora que você quiser os grupos e reassistir também da maneira como você achar melhor. Depois, quando terminam os 12 encontros, a gente deixa o acesso por mais 2, 3 semanas também, para que todos tenham acesso aos vídeos. E agora a gente vai, depois que encerrarmos todos que tenham acesso e tudo mais, colocaremos o grupo lá no Hotmart. Mas a ideia é que a gente possa ter uma comunicação com todas as pessoas que possam participar do grupo, para que a gente possa ter essa inter-relação da gente aprender todo mundo junto mesmo. Então, se você puder participar agora, seria muito rico para todo mundo, né? Mais alguma informação? Para fazer inscrição, amanhã vai estar disponível o link para o formulário. Então, nesse formulário você vai preencher seu nome, sua profissão, só para a gente saber da onde está vindo todo mundo, por que você está fazendo o grupo, para a gente poder entender os seus motivos e sentidos para estar no grupo e poder todo mundo caminhar junto. Então, mesmo que você já tenha lido um texto e o outro não, a gente vai caminhar todo mundo junto, né? E aí o link vai estar lá disponível também. Então, vai você preencher, fazer o pagamento. Não sei o que aconteceu aqui. Mandar o comprovante de pagamento, e assim a sua inscrição já está efetuada. Incluiremos você no WhatsApp e pronto, você já faz parte do grupo de estudo em Lúria. E os materiais também são enviados, né? Os textos que a gente trabalha são enviados e discutidos nos encontros. Uma outra coisa que eu acho importante, né, para falar, é que sempre no primeiro dia, né, dos grupos, a gente costuma
escutar as demandas, né? Escutar as necessidades. Então, tem sempre uma chamada que é lá, técnicas de intervenção na psicologia histórico-cultural. Bom, a gente tem ideias, a gente tem vontades, né? A gente tem desejos de aprofundar em tal tema, né, mais aprofundar isso, falar disso, eu vivo essa prática. Então, sempre no início, no primeiro dia do grupo, a gente levanta as expectativas, né? Para que nós que estamos comandando, organizando, né, os temas, a gente possa criar uma forma de abarcar essa dúvida ou abarcar esse questionamento. Né? Então, a gente sempre levanta a demanda, as expectativas do grupo, e no último dia a gente vê se ficou alguma dúvida, né, em relação à expectativa que tinha e aquilo que a gente discutiu em todos os grupos. Estão perguntando em questão do investimento. Isso. O valor dos 12 encontros, tá? Fica em R$240. 240, né, mãe? R$240, tá? Porque são 12 encontros das 7 às 10, das 7 às 9 da noite. Tá vendo? Já estou eu falando. E a gente vai levar casos autorizados, claro, para discussões também. Isso. Que isso é uma expectativa das pessoas que estavam, né, nos grupos anteriores e que pediram para que a gente discutisse casos, tanto clínicos como pedagógicos, enfim, para que a gente possa sempre pensar na teoria e prática. Tá? Nossa, eu estou muito feliz que a gente vai voltar para o grupo de estudo, que o pessoal é porque... Outra coisa também, gente, a gente mantém os grupos do WhatsApp, né, para que as trocas continuem, né? E nos outros grupos a gente mandou as chamadas para live e tava todo mundo falando, né? Ai, que bom que a gente vai voltar, isso. E é tão bom porque a gente cria também uma comunidade onde a gente pode também mostrar as nossas fragilidades, né? Que eu não sei isso, eu não faço ideia disso e ninguém tá julgando ninguém, tá todo mundo aprendendo junto. Eu acho isso tão importante, mas tão importante a gente construir esses espaços tão seguro. Eu acho que isso é uma... a Érica está dizendo, contando as horas. E eu acho que isso é uma coisa que nós, as pessoas que fizeram parte desse grupo, criaram esse espaço, né? Um espaço de segurança em que a gente possa falar as nossas dúvidas, as nossas questões, teóricas e práticas, sem a questão de julgamento. A Daiane mandou boa noite, isso, e a Gabi falou, isso é fantástico, realmente, Gabi. Gabi, vem fazer parte do grupo com a gente, Gabi. Deixa a gente aprender com você Vamos conversar aí com o Natal, Gabi. Pois é. Deixa a gente aprender com você também, Gabi. Cadê a Simone? Travou pra mim ou eu que tô travado pra vocês? Tô achando. Travei. Agora voltou. Sou eu que tô travada? Eu também. Acho que era isso, né, Si? Você gostaria de falar mais alguma coisa? Vocês têm mais perguntas? Gostariam de saber mais? Bora, Gabi. A Gabi mandou, eu já quero. Fechou, vamos. Eu não tô vendo mais. Ela mandou parabéns e aí eu já quero. Então, o meu travou, eu não tô vendo as pessoas mandou entrarem. Assim, professora, saudades das suas aulas no Campus Sales. Uma honra assistir essa live. Oi. Obrigada, Daiane. Gente. Eu sou professora da psicopedagogia no Campus Sales, né? E aí tem pessoas da psicopedagogia, tem pessoas da pedagogia, da psicologia. Ela né? disse que pena que cheguei no final. A gente vai tentar gravar. Se der certo, aí você pode assistir depois o começo. Pra quem não. Gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. Pra quem nunca viu uma aula da Simone, é sério, é de babá. É de babá. Eu fico babando. Às vezes ela pergunta assim, você quer falar alguma coisa, Amabile? Eu fico assim, falar o quê? Você já falou tudo e bem melhor. Bem melhor.
Tenho uma dúvida, tenho uma dúvida, não sei de quem, O, isso aqui é de doenças o neurodegenerativas. Moisés, temas como reabilitação para pessoas com perda de função em razão de lesões ou doenças neurodegenerativas serão abordados? Então, quando você fala de doenças, perda de função, sim, né? Quando a gente fala de um AVC, tanto hemorrágico quanto isquêmico, né? Pessoas que tinham essas funções e que por um traumatismo acabaram perdendo, a gente trabalha com as técnicas de intervenção, que pode ser uma estimulação, exercícios de estimulação, de atenção, de memória, isso vai ser abordado sim. As doenças neurodegenerativas, normalmente a gente não trabalha com a estimulação ou com reabilitação, justamente porque são neurodegenerativas, a gente não tem vamos pensar em demência, né? Nas demências, é uma doença neurodegenerativa, a gente não consegue criar técnicas de intervenção para reabilitação. Tá? E acaba criando uma expectativa tanto para a família quanto para o próprio sujeito que muitas vezes nós não temos condição de promover aquela função novamente, tá? Então a gente fala das doenças e se isso for uma questão da demanda do grupo, a gente vai abarcar isso também, inclusive tem textos do Lúria que trabalham com disfunções, né, ou perdas de função, que são trabalhadas nas técnicas de reabilitação, mas especificamente de doenças neurodegenerativas, a gente não costuma, né, quem trabalha em neuropsicologia luriana, não costuma criar estratégias de intervenção ou de reabilitação. Se eu respondi sua pergunta, né? A Daiane mandou isso. Eu não Tá, estou vendo a isso pergunta, mesmo, tá? psicopedagogia, combinado, obrigada. E a Gabi, duas queridas que contribuem muito. Ah, você também, Gabi, contribui um montão para a psicologia histórico-cultural. A Muito, Daiane mandou, é de muito. babar mesmo. Tô falando, gente. Tô falando. Olha, vocês não vão perder esse grupo, porque Muito olha. obrigada, fico muito lisonjeada com vocês. Eu gosto muito de dar aula. Bom, eu gosto muito de falar e gosto muito de dar aula e gosto muito do que eu faço, então. A Junta Anne tudo. Rispi mandou Sim, verdade. E o Moisés sim respondeu obrigada. A maneira como a Simone vai falando dos conceitos que ela vai se apropriando na vida, porque é a maneira dela ser, que aí você pode falar com ela de qualquer assunto que ela vai ser assim, é, é incrível, porque é de uma apropriação teórico-prático também que a gente vai vendo a coisa acontecer. Então, e vai entendendo. Ela fala para as pessoas que não têm apropriação, para aquela que também tem, de uma forma acessível e com um olhar muito humanizado, né? Então, tá sendo uma honra fazer esses grupos com a Simone, porque, gente, ela foi minha supervisora, minha professora, aí tá lá, juntinho assim, eu fico só babando, né? Mas... Para mim também é uma honra, Mabel. Eu acho que você traz aquilo que eu acredito. É a psicologia e os psicólogos sendo vistos de uma maneira muito humanizada e muito nossa, né? Quando se diz, a Simone fala isso com qualquer pessoa, né? Tendo conhecimento ou não conhecimento, a psicologia é para isso. A psicologia serve para as pessoas. A psicologia não serve para psicólogos. A psicologia serve para as pessoas. E se não servir para as pessoas, Pra que serve? para que serve a psicologia? Exato. Né? Então eu acredito nisso e eu acho que você mostra muito isso. Mostramos. Né? Eu acredito, quando eu falo, quando você fala, né, a Simone se apropria do conhecimento e ela, eu acho que não tem como a gente separar a teoria da prática e não tem como a gente, quando acredita na psicologia histórico-cultural, ver a vida de uma maneira diferente, né? Então, é uma teoria em que eu me aproprio tecnicamente disso, isso não é um dom, isso é muito trabalhado, eu acho que todo mundo tem que trabalhar isso,
né? A gente tem que estudar muito, a gente tem que se apropriar muito, e eu estou sempre nessa busca, né? Mas eu vejo que se a gente separar o que é a psicóloga Simone, né, daquilo que eu acredito como desenvolvimento, daquilo que eu faço para minha vida, né, fica meio esquisito, né? Fica estranho, A né? capenga. Então, eu busco levar a psicologia para as pessoas que não são da psicologia, Deixa, né? fazer a E eu acho psicologia que isso que deixa histórico-cultural Vygotsky mais interessante, acessível para o cotidiano, como uso de acessível. instrumento cotidiano das pessoas, né? Acho isso sensacional. E que mostra que é técnica, é ciência, é prática, é teoria. Agora, uma teoria sem prática, assim mesmo uma prática sem a teoria, fica capenga, fica esquisito, Exatamente. né? Nossa, gente, tô maravilhada aqui com a nossa live. Obrigada pela participação de todo mundo e que nesse grupo e nos próximos a gente possa sempre estar aprendendo e construindo juntos. Todos são bem-vindos e é isso. Gostaria de falar mais alguma coisa? Não, eu agradeço a oportunidade de estar aí, eu acho que essa o Instagram, o Zoom, né, esses grupos possibilitou que eu visse pessoas de muito longe, né, e estivesse perto, né, eu e a Amable aí de tão longe, né, e todas as pessoas que estão fazendo parte disso. Conheci pessoas muito interessantes, de profissões muito diferentes do que eu estou habituada a trabalhar, e acho que o trazer a psicologia histórico-cultural para as pessoas que querem estudar mais essa teoria é uma honra de estar podendo fazer, né, e participar desses grupos. A psicologia histórico-cultural tinha que estar em todas as universidades, né, em todas as as universidades que falam de psicologia, que falam de pedagogia, que falam de fonoaudiologia, que falam de saúde. Infelizmente, isso não é uma realidade, então eu acho que o grupo de estudos traz a oportunidade para as pessoas conhecerem e se aprofundarem Sim. nessa teoria. Um grande beijo a Ah, todos. E espero vocês aí no dia a Gabi 23. colocou aqui um prazer estar aqui. Um prazer, Gabi, você também está aqui com a gente. A Aneri Psi, parar de falar psicologuês para quem não precisa saber, né? Amei, Simone. A Gabi, grande É beijo. A isso. Daiane, agradeço muito por compartilhar novos conhecimentos. Abraços. A Júlia mandou uma carinha de coração. Que sorte encontrar vocês duas e o grupo todo. Não vou desgrudar mais também. Ah, pronto. Estamos todo mundo grudadinho. Ai, que bom, Ju! Nem nós vamos desgrudar de Não, você, viu, Ju? Ainda temos muitos projetos para fazer muito. junto. Nossa, gente, a Júlia é muito inteligente. Né? Sim. Temos muitas coisas para fazer, muitas ideias para levar a psicologia para as E a pessoas, Erika mandou aqui, ó, muita né? sorte de ter encontrado vocês. Sorte é nossa, gente, de estar aprendendo com Nós vocês. também. Nossa, sensacional. Nós também, Érica. E Muito legal. Então a gente começa aí dia 23 mais um grupo, né? Você vai colocar o formulário amanhã, onde, aqui no Amable? link da bio, ou vocês podem entrar em contato aqui com a gente, comigo, com a Simone, no nosso Instagram. Aqui no link da minha bio também tem o meu WhatsApp. Então pode entrar em contato, pode mandar mensagem falando que tem interesse no grupo, que eu te mando também o link do formulário. E amanhã estará também disponível nos nossos stories também o formulário. Então, bora lá estudar Tá todo joia. mundo junto. Bora iniciar esse grupo Todo mundo aí, tá animado. bom? Super beijo, gente. Amém. Beijo, gente. Prazer em vê-las de novo.